Mas como que surgiu a ideia do Corrida das Blogueiras? Já que estamos na 4ª temporada, como é que foi a primeira? A gente fez a primeira em outubro de 2018, né? E a gente foi convidado pelo Google a apresentar um projeto pro Google tentar vender pras marcas. Eles estavam nesse momento de tentar produzir projeto especial. E a gente já tinha uma relação com a Dia. Na época, a Dia já produzia algumas coisas nossas em questão de produção. Não na área comercial, mas em questão de produção. Acho que a gente tinha feito A gente tinha feito o Oscar, né? E, Ai, e eu lembro sem ganhar que… nada, coitados. Tudo no desespero. E eu lembro que a gente sempre acompanhou reality, RuPaul, a gente sempre acompanhou Next Fair, a gente sempre acompanhou realities gringos e os brasileiros também. E a gente tava num momento do canal naquele ano que tudo que a gente falava sobre blogueiras dava muito certo. Então a gente tinha vídeos, antes e depois das blogueiras. A roupa da blogueira tal. E a gente começou a se identificar muito com esse universo, porque as blogueiras, antes de mais nada, na nossa visão, elas são muito divertidas. Eu acho que é um universo muito divertido. Não que elas sejam, mas o que elas fazem entretém as pessoas, né? E eu não tô falando isso de uma forma pejorativa, de verdade, assim. Eu acho elas muito divertidas, porque cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um estilo. E a gente começou a pensar entre nós, e se a gente fizesse literalmente o RuPaul's de blogueira, assim, sabe? Se fossem blogueiras ali competindo com provas do universo de blogueiras. A gente apresenta, convida umas blogueiras pra virem como… Nossa, tipo, veio assim, sabe? E… Detalhe, a Gretchen é a primeira jurada. Convida umas blogueiras, aí vem a Gretchen. Blogueira, tá aí vivendo da internet hoje, blogueira. Sim, Na verdade, hoje em dia todo mundo é blogueira também, né? A gente foi tomando essa concepção depois, durante as outras temporadas. Aí a gente montou um projeto bem simples no PDF, assim, levou pro Google. E aí o Google amou, amou, amou. E aí eles viraram pra gente e falaram: quando que vocês querem colocar no ar? Acho que era julho, agosto. Eu falei: olha, acho que se a gente colocasse nesse ano ainda, seria muito legal, né? Porque eram 6 participantes que a gente tinha em mente, era muito pouquinho. E… Tinha o YouTube Space na época. Tinha o YouTube Space. Então tem um Nossa. lugar pra gravar. Ai, legal. Falecido YouTube Space. Exato, final, uma pena, né? Uma pena, E porque é muito aí, eles legal. já falaram: olha, tem esse suporte do YouTube Space, a gente só precisa de uma grana pra fazer a produção. Eles também tinham uma verba mínima pra produção, que já ajudava muito. E aí, eles falaram: olha, não vai dar tempo de colocar de pé nesse ano. E aí, eu virei pro Felipe e falei assim: a gente vai fazer esse ano. E aí, eu bati na porta do Rafa Dias. Oi, Rafa, tudo bem? E aí, eu falei: amigo, a gente precisa fazer isso. Porque aí, começou a rolar uma coisa na nossa cabeça… do desespero de alguém fazer isso antes da gente. Lógico, eu sou essa Porque eu acho que… como nunca ninguém fez isso, sabe? Tinham outros realities de blogueiras, se você vê. Tem outros realities. Não, mas com esse nicho, sabe? Era mais assim… Não era uma prova nesse formato, sabe? A gente queria trazer um rolê divertido no meio também, junto, né? E aí a gente foi correr atrás. A gente foi desesperado no Rafa. O Rafa é surtado também. Mas daí eles chegaram e falaram… Não, e eles já chegaram falando assim… Na época, eu tava correndo. Lembra que a gente tava correndo em Floripa? E a gente corria de verdade, corrida, sabe? Corrida das blogueiras. Então, corrida de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Tudo no 10, eu no 5. Corrida real. E daí eles chegaram e falaram: a gente pensou em fazer uma corrida. Cara, na minha cabeça só vinha a corrida física mesmo. E a Nina Secret de camiseta atrás de uma medalha. Só vinha isso na minha cabeça, eu juro. Até eu entender o que era a corrida. Pode crer. Daí eu falei: bora, gente. Um evento, hein? Todo mundo correndo em uma causa. Pra financiar a quinta temporada. A causa do financiamento. Estão abertas as inscrições aí. Amei, gente. Mas daí foi isso, como a gente também adora uma pira, né? Uma coisa que ninguém nunca fez. Então a gente também se desafiou e conseguiu. A gente gravou no YouTube Space do Rio. As 2 primeiras temporadas, daí as outras 2 agora são aqui na Dia, em São Paulo. A Dia também não tinha essa estrutura aqui em São Paulo na época. Não, isso facilitou muito, assim. Muito, muito, muito. Porque levar todo mundo pro Rio, que aí já é outro custo. Tudo bem que trazer a galera pra São Paulo já é um custo, mas aí envolve… A gente mora aqui, né? todo mundo aqui, também, né? Então, as juradas estão aqui agora. E é nós bastante estamos gente aqui. na É equipe. muita gente. Muita gente. E aí, a cada temporada, foi 6. Aí, a segunda temporada, 8. Aí, a terceira foi 10. Aí, na quarta, vamos manter 10, gente. Porque 10 é bastante coisa. Nossa, e sim. pro YouTube, 10 funciona, né? Tipo, são 8 episódios, mais a final ao vivo. Então, eu acho que 10 pro YouTube é um número de participantes. Não sei, no ano que vem, vai que… né? Mas eu acho que… Aí corta pra vocês uma casa com 30 pessoas. É, fazendo amiga. rolê.
Mas é isso, aí foi daí que surgiu a ideia, assim. A gente sempre gostou muito desse formato de reality. A gente é apaixonado por reality, eu e o Fih. E aí a gente foi entendendo o quanto era grande, porque também a gente não tinha essa noção até então. E fazer um reality é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. E Mesmo tava todo mundo pequeno. fazendo pela primeira vez, né? A gente tava apresentando pela primeira vez. As meninas estavam julgando pela primeira vez. Eles A estavam gente produzindo um reality produzindo pela primeira A vez. gente não tinha noção que, por exemplo, vai ficar uma câmera ligada ali. Quantas horas fica ligada a câmera, Rafa, ali gravando? Tem umas 10 horas de material gravado. O Corrida, gente, no final, quando acaba a temporada, são 40 teras de material. Meu Tem Deus. Dá pra noção. montar um mini Big Brother de tudo que elas vivem aqui, Ah, isso tem um sabe? custo. É. A gente não vai pra pensar E que isso. digo mais, hein? Ai, a edição me prejudicou, a edição te ajudou. Porque se a gente for colocar tudo que fala, tudo que faz, elas estavam lascadas. Era cancelamento atrás de cancelamento. Não digo, mas é. E Mas eu é acho muita muito maravilhoso, coisa. porque assim, acho que talvez as pessoas, né… A gente tá acostumado a ver na internet as pessoas fazendo coisas muito fake, assim, né? Tipo, fakeando as paradas. E o Corrida das Blogueiras é 100% true, assim. Sim. Tipo, dá pra ver, não, quando a Rafinha fica completamente à mercê desse rolê, né? Não, Tipo, a não gente dá pra fica falar doido, com o Rafa, vocês porque ficam doidos, foge malucos. totalmente do nosso controle. E aí eu fico aqui na minha salinha do podcast só vendo vocês passando, assim, Um tipo… caos, né, amiga? Um caos. E umas roupas doidas, umas palhaçadas Nada. no circo. E vocês vivem as coisas, assim, porque é isso. Tipo, eu chego na dia ali com o meu crachazinho subindo aqui pra sala de podcast. Tipo, não entra naquela sala porque lá tem gente, tem participante. Você não pode falar com as participantes. Tipo, nem a gente pode falar com as participantes. Sim. Existe todo um cuidado para as coisas serem exatamente como elas são, E a verdadeiras. gente assim. literalmente Sim, sim. vive. Porque assim, a gente podia chegar aqui no horário de entrar no QG. Mas a gente precisa chegar cedo pra ver o que elas estão conversando lá dentro. Exato. Qual que é o tom da discussão, o porquê que falaram isso. Porque quanto mais a gente acompanhar o convívio delas, mais a gente entra com bagagem ali dentro pra Lógico. conversar com elas, entendeu? E vocês se conversam muito também, né? Outra coisa que é muito legal, assim, que não mostra sempre durante os episódios do reality, mas vocês estão sempre conversando com os jurados, tipo, você viu que tal pessoa fez isso? Sim. Você viu que não sei o quê? Vocês estão sempre E em às conversa. vezes uma coisa que eu não vi, a Sim. Lorelai viu e a Nathalie traz outro ponto que esclarece uma outra ideia. Esse ano tem a deliberação, né? Que nos outros anos não tinha, né? A gente comentava mais por cima. Mas sempre houve deliberação, a gente sempre conversa, a gente sempre senta e bate os pontos. Esse ano a gente tá filmando e o que passa é bem menos, porque a gente conversa bastante. Horas. Então tudo é muito conversado. Você falou essa questão que as pessoas são gravadas, né, todo momento. E isso é uma coisa, assim, que a gente tem que enaltecer muitos participantes, porque é se colocar numa posição que poucos influenciadores vão se colocar. Aham. De ser filmado todo momento, tudo que eu falo. É difícil, é corajoso muito da parte deles. Eles são muito corajosos de Muito. se colocar nessa situação, porque muita gente não colocaria. Então, isso eu enalteço muito da parte Sim. deles, assim, de encarar essa experiência, sabe? Não é fácil mesmo. E topar qualquer coisa, né? Vai vir qualquer prova e você vai ter que topar. E você vai Sim. ter que também ir bem naquilo. Porque se você e chega talvez e falar, passar vergonha não até, vou né? Mas passar fazer. vergonha, exatamente. Você não entrega, né? E aí? E que não é um passar vergonha, né? Se você pega no contexto de assim, gente, ninguém é obrigado a ser bom em tudo. É. Ali, cada um tem uma especialidade. E mesmo Não, ninguém assim… consegue ser bom em tudo. Nem eles vão ser obrigados, eles não conseguem ser bons em tudo. Porém, obviamente, você estando ali numa prova, com um monte de gente assistindo, onde você sabe que você vai ser criticado, é uma pressão, né? Aí ele se bota essa pressão em cima. Topar, mas ficar muito exposto, né? Muito, É mostrar seus pontos fortes, seus pontos fracos ali, colocar a prova mesmo. E eu acho que uma coisa que é muito difícil também é que eles sabem algumas provas que vão acontecer, então eles se preparam, mas chega ali como fecha um filme do primeiro episódio, ninguém nem imaginava. Pois e eu é. acho que Então, dessa quarta temporada a gente trouxe bastante coisa nova. Tem coisas que, se eles forem pesquisar, muitos deles falam que, tipo, tentei estudar, tem provas que já sabem que vai cair. Então dá pra você dar uma… Mas mesmo assim, tem o tema da prova. Então, às vezes, o tema no bate também vai se perder do mesmo jeito. Então não tem como prever, né? Sempre vai ser difícil. Sempre vai ser difícil. Mas eu acho que isso também é uma vantagem, se eles param pra pensar. Porque acho que o público só se apaixona muito por você quando conhece também o seu lado frágil. Então esse é o momento também deles, além de mostrar que são bons, também mostrar que não são bons e tudo bem, sabe? Como você vai lidar com essa frustração?